Então, irmãos, abramos nossas Bíblias agora em Tiago, continuando a exposição do livro. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pai querido, nos assista com o teu Santo Espírito. Seja generoso conosco essa noite e derrame teu Espírito sobre nós, nos ensinando, Senhor, as coisas do alto, nos enchendo de sabedoria para conduzir a nossa vida como servo de Jesus. Obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos expondo esse livro, que é o livro de Tiago, a epístola de Tiago. Tiago, servo do Senhor Jesus. E é uma epístola, a primeira epístola que foi escrita no Novo Testamento. É a primeira carta que circulou entre as igrejas, a começar pela igreja que os judeus formaram na sua dispersão por um vasto território depois de serem perseguidos por causa do cristianismo em Jerusalém. Eles se espalharam pelo mundo e fundaram igrejas. E agora Tiago, já no comecinho do primeiro século, por volta do ano 40, entre o ano 40 e o ano 50 do primeiro século, escreveu essa carta para alertar a igreja de Deus, para não se perderem, não perderem sua identidade, não se esquecerem de que eles são servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago está abruptamente, de formas muito contundentes, chamando a igreja de Deus a despertar, a ter cuidado de falsos mestres, a ter cuidado de problemas que estavam surgindo dentro dessas congregações, que podia muito bem dizimá-las.
E até o capítulo 2 aqui nós vemos problemas gerais e mais voltados a questões gerais. Agora, a partir do capítulo 3, nós temos uma série de orientações específicas para dentro da igreja. Coisas que aconteciam e acontecem desde que igreja é igreja. Fofoca, disse-me-disse, maledicência, perjúrio, coisas que as nossas línguas produzem e que destroem grandes e pequenas igrejas. O bom de exposição seriada é isso, a gente está seguindo a série do texto. E quis o Senhor que hoje nós estudássemos esse trecho e esse tema da palavra de Deus. E eu quis trazer aqui 2 fragmentos de sermões de pessoas que pregaram esse texto. Uma do John Wesley, né, o mais maior aqui, e outro é de autor desconhecido, um texto mais muito interessante para nós aqui, entendermos um pouquinho da problemática da língua com mais profundidade. Nós adoramos a um Deus trino. Antes de ler eu preciso dizer algumas coisas. Nós adoramos a um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós só veremos a Jesus, que Deus Pai é Espírito, Deus Espírito Santo é Espírito. Nós nunca o veremos. E nós sabemos muito bem que depois que Cristo subiu aos céus, nós recebemos o Paráclito de Deus, o Espírito Santo foi enviado a nós. E quando nós somos convertidos, ele passa a habitar em nós. E como algo invisível pode ser notado em nós? Através das mudanças que ele realiza em nós, através das alterações que ele realiza em nós. Tiago está ciente disso e quer deixar bem claro isso. Olha, vocês vão evidenciar que são a morada do Espírito Santo através das suas obras. Por isso é impossível, como disse no final do capítulo 2, dizer que tem fé, mas não ter obras. E a única maneira de se comprovar a habitação do Espírito Santo é pela evidência das atitudes transformadas por esse mesmo Espírito que habita em nós. Então, é um desejo profundo de todo cristão viver uma vida mais santa, uma vida melhor que glorifique a Deus e demonstre seu amor. O processo pelo qual os crentes crescem em santidade é chamado de santificação. Ela é o resultado da graça poderosa e transformadora de Deus dentro de nós. A obra santificadora contínua do Espírito Santo não é tão vaga ou mística como muitos cristãos bem intencionados imaginam. Ela pode ser vista de maneiras bem definidas em nossa conduta, particularmente no modo como usamos nossas bocas. Sobre os nossos hábitos linguísticos, Deus nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, uma introdução de um sermão de Tiago, que nós podemos usar um fragmento aqui para pensar nessas coisas. Que um homem no primeiro século, no começo da história da igreja, já estava desesperado, já estava extremamente motivado a escrever à igreja para ela ter muito cuidado com a sua boca, com aquilo que fala. Que as pessoas que compõem esta membresia devem, em primeiro lugar, ter cuidado com o seu testemunho verbal. Todas as palavras que saem da nossa boca, elas vão testificar que nós somos do Senhor ou não. Por isso que nós lemos logo aqui o capítulo 15 de Provérbios, que diz que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, bons ou maus. Então aquilo que nós dissemos aqui ou fora desta reunião, fora deste prédio, tudo isso o Senhor sabe. Inclusive os nossos pensamentos, porque nem ainda palavra alguma se achou em nossa boca, e Ele sabe de tudo. Logo, a postura do servo de Jesus Cristo deve ser uma postura de temor. Temor, porque ele é o que percebe a existência de Deus. Ele é o que pela graça foi chamado a entender: Deus existe, e Ele é justo, e não deixará o culpado sem punição.
Por isso enviou Jesus para receber punição em nosso lugar. E aquele que nele crê está debaixo da punição que Jesus recebeu. Teve o seu pecado punido no próprio Jesus Cristo. Logo, nós somos inseridos no contexto de santificação. E nesse contexto, depois de salvos pela graça de Deus, temos que ter muito maior zelo por nossas palavras, por tudo aquilo que sai da nossa boca. Nós tropeçamos, lindo ver que Tiago se inclui, e que ninguém escapa disso, nenhum de nós, nem eu, nem os irmãos. Nós tropeçamos demais em nossa boca, por isso esse texto é tão penetrante, e a beleza da exposição da palavra de Deus é essa. Ele sempre nos atinge, ela sempre nos atinge, uma hora ou outra vai atingir mais. E eu creio que esse é um texto que atinge a todos com muita força, inclusive a mim, meus irmãos. John Wesley, um grande pregador do século XVIII da Inglaterra, grande evangelista, homem de Deus, usado por Deus naquele século para pregar a palavra de Deus, tem um sermão sobre isso, e eu peguei um fragmento aqui também para ler para os irmãos, que diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tão claro quanto o mandamento não matarás é este. Mas quem entre os cristãos respeita esse mandamento? Sim, quão poucos cristãos existem que entendem esse mandamento. Pois o que é maledicência? Maledicência não quer dizer, como alguns supõem, o mesmo que mentira ou difamação. Mas maledicência são coisas reais que são ditas por pessoas na sua ausência, exaltando o que é errado. Porque maledicência é nem mais nem menos que falar mal de uma pessoa ausente, relatando alguma coisa má que foi realmente feita ou realmente dito por uma pessoa que não está presente quando ela é relatada. Supondo-se que eu, tendo visto um homem bêbado, ou tenho ouvido praguejar ou amaldiçoar, falo a respeito quando ele está ausente. Isso é maledicência. E na nossa língua é também através de um nome extremamente apropriado, denominado de calúnia. Nem existe alguma diferença material entre maledicência e calúnia, e que nós usualmente intitulamos também de mexerico. Se o relato for entregue de uma maneira delicada e calma, talvez com expressões de boa vontade da pessoa, e na esperança de que aquelas coisas não sejam assim tão completamente más, então podemos nós chamar isso de boatos. Mas tudo é maledicência. Mas qualquer que seja a maneira como é feita, dará no mesmo, na mesma substância, se não na mesma circunstância, ainda será maledicência. Ainda esse mandamento, não fale mal uns dos outros, é pisoteado. Se nós relatamos a falta de uma pessoa para uma terceira, quando ela não está presente para responder por si mesmo, estamos praticando maledicência. E Tiago aqui na frente vai nos dizer isso no capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não observador da lei, mas juiz. Então a preocupação é muito grande, porque desde que igreja é igreja, seja ela primitiva, moderna ou do Antigo Testamento, a maledicência está nos lábios das pessoas. Nós nascemos com um coração mau, pecador. E se não formos modificados pela graça de Deus em habitação do Espírito Santo, nós sempre seremos maledicentes. Esse é o ponto. E se estamos falando da igreja, a igreja deve observar isso de imediato, assim que a pessoa torna-se cristão. A primeira coisa que ela deve observar: devo colocar um guarda nos meus lábios. Devo colocar
guardem meus lábios, porque as minhas palavras vão guiar meu corpo todo. Da mesma forma que um grande navio é guiado por um pequenino leme, da mesma forma que uma grande floresta é consumida por uma pequena fagulha de um fósforo, as minhas palavras vão me levar ao meu destino, seja ele de bênção ou maldição. Portanto, o capítulo 3 começa uma advertência primariamente voltada para os mestres. Não vos torneis muito de vós mestres. Para com esse negócio de achar que você tem capacidade de ensinar alguma coisa se você não tem capacidade de ensinar. Não vos torneis muito de vós mestres. Por quê? Porque sobre os mestres repousa juízo redobrado. Deus vai cobrar daquele que se diz mestre muito mais daquele que não são mestres. Por isso ser pastor é tão difícil. E todos aqueles que eu encontro que dizem para mim: pastor, eu quero ser pastor, eu falo: cuidado com o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Não sabe mesmo. Vai fazer outra coisa, irmão. Vai fazer outra coisa. O que você gosta de fazer? Eu gosto disso. Vai fazer isso. Vai fazer uma faculdade. Vai ser médico, cara. Mas pastor não. Pastor não. Pense muito bem. Pense muito bem, porque sobre os mestres repousa maior juízo. Então, cuidado, mestres, porque qual é o instrumento de trabalho do mestre? É a sua boca, é a sua língua, é a sua palavra, é aquilo que ele diz. E aquilo que ele diz pode conduzir as pessoas à verdade ou fazê-las afundar na mentira, no engano, nas falsas doutrinas, no evangelicalismo popular, que não tem nada de Cristo e não tem nada de Bíblia, apesar de usar o nome de Cristo e ter uma Bíblia na mão. Então cuidado, muito cuidado de se fazer mestre de si mesmo. E são muitas aplicações. Muito cuidado em querer tornar-se um ensinador dos outros, porque se não for capacitado por Deus para isso, eu digo, de receber um dom específico, pode ser o caminho da tragédia de um homem e de uma mulher. Por isso ele começa pelos mestres. Cuidado, vocês usam a língua o tempo todo, e o que vocês estão fazendo? Vocês estão condenando o próprio corpo e o corpo de muitos, porque é possível que pela língua de vocês estejam levando milhares à perdição. Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, esse é varão perfeito. Irmão, só existe um varão perfeito, o nome dele é Jesus Cristo. Ele nunca tropeçou, ele nunca houve um dolo, uma intenção em seus lábios, nas suas palavras, de prejudicar, de fazer maledicência de alguém. Nada. Esse é Jesus. O resto, todos nós aqui, inclusive eu, caímos aqui. Não tem ninguém de pé falando agora. Estamos todos de joelhos diante do Senhor. Com temor e tremor, continuamos olhando a palavra e não para o pregador, e não para o corpo que ouve, mas olhando para o Senhor. E da mesma forma, ele continua nos alertando a ter extremo cuidado, extrema atenção, colocar isso em grande prioridade das nossas vidas, porque é através das nossas palavras que nós validamos a nossa religião ou não. No versículo 26 do capítulo 1, Tiago já havia dito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Sabe, aquele que se diz religioso, que se diz mestre, que se diz ensinador, isso vale para essa geração nojenta que nasceu aí, cheia de doutrina na mente, mas zero de vida diante de Deus, discutindo em Facebook infinitamente. A religião é vã. Se não consegue refrear a língua, se não colocou um guarda nos lábios ainda, a religião é vã. E precisamos despertar.
para esse santo propósito que Deus nos chama. E daí em diante ele começa a enumerar alguns exemplos, porque isso é comum entre nós o tempo todo. Nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para eles nos obedecerem, não é? É verdade, o cavalo, o arredio, o jegue, o burro, quando você põe o freio na boca dele, chama no freio, ele chega a riar as patinhas, ele machuca o céu da boca e ele para. Ele fica controlado pela boca. Grandes peixes são pescados com pequenos anzóis, relativamente ao seu tamanho. Tudo dominado pelo canto da boca. Então, o exemplo aqui é para nos mostrar isso. Olha, quer ter uma vida correta diante de Deus? Comece pela boca, comece pelos lábios, comece pela língua, comece a pensar no que você fala, no seu texto, nas suas palavras. Comece a pensar nisso. Olha, um grande navio, né, a gente vai em Vitória, fica ali na orla de Vitória, vendo aqueles navios chegar, né? É legal, a gente dá sorte, chega ali, está chegando um navio grande, aqueles de transportar carro, grandões, né? A gente fica vendo aquilo manobrar, aqueles barquinhos, né, desse tamanhozinho, o rebocador encostando, empurrando, mas aquilo gigantesco, aquele volume de metal flutuante é controlado por um pequeno leme em relação ao seu tamanho. Então, esse nosso pequeno órgão que tem uma função tão importante para nós, tão sensorial, que nos leva a tantos prazeres degustativos, é o que controla todo o resto do nosso corpo. O destino da nossa vida está atrelado àquilo que sai da nossa boca. Então essas ilustrações que eram de conhecimento popular eram para mostrar que isso sempre foi algo de atenção popular e muito mais deve ser para o crente. Assim como o freio determina o destino do cavalo, o leme determina a rota do navio, a língua determinará o destino de uma pessoa. É o que nós falamos, é o somatório dos nossos discursos ao longo dos anos. Vão comprovar se nós somos do Senhor ou não, se somos servos do Senhor ou não, ou servos de nós mesmos. Mas quando a língua não é freada, mesmo ela sendo pequena, o resto do corpo também não terá controle, nem disciplina. Por isso, muito cuidado, meus irmãos. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E quantas vezes temos paz na igreja, mas de repente alguém diz algo. Alguém encara a gente, alguém nos cerca, alguém nos confronta com duras e acusativas palavras. Ali começa a confusão, ali começa a polarização, ali começa então a separação das pessoas. E através da nossa fala que os ânimos exaltados e a ira se acende. Por isso, a palavra dura sempre vai suscitar a ira, mas a mansa vai desviar o furor. É melhor calar-se, irmãos. É melhor assumir o prejuízo. É melhor tomar o arranhão no ego. É melhor deixar baixo. É melhor ficar calado, né? Não é à toa que a nossa mamãe, desde o comecinho, ensina para nós. Você tem 2 orelhinhas e uma boquinha. Fale pouco e ouça mais. A língua é o local, é o órgão que faz aflorar as nossas iniquidades. A palavra do Senhor diz que ela contamina o corpo inteiro e põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, versículo 18 diz o seguinte: é o que sai da boca que vem do coração, é o que contamina o homem, porque é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ela expressa a nossa incredulidade, nossa insensatez, nossa insubmissão. É a língua que faz as pessoas ajuntar com outras, através de divulgações de falsos pontos de vista,
de coisas distorcidas. É a língua que polariza as coisas, fazendo assim surgir dentro da igreja partidarismos, motins, levante contra até os próprios mestres. A língua é fogo, e porá fogo no próprio corpo, conduzindo todo o corpo às chamas do inferno. Que estranho, né? Ela podia preservar o corpo, ela podia ser a primeira a preservar todo o resto, ela podia ser aquela que mais se preocupa, não, olha, eu vou ter cuidado, eu vou ficar aqui quietinho entre os dentes, não vou mexer, não vou ali ajudar as cordas vocais, eu vou proteger o meu corpo, o corpo a qual eu pertenço. Mas não, ela é impetuosa, ela põe tudo a perder, ela joga a si mesma nas chamas. Por isso, comecemos pelas nossas bocas. A santidade começa pela boca. Cuidado, meus irmãos, cuidado. E ele mais uma vez fala dessa questão de controlar animais através da língua, ou apenas domá-los. Versículo 7 ele vai dizer: toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, há mais esperança para as feras do que para nós. Há mais esperanças em se tratando das nossas línguas e do que nós produzimos com ela. Só não resta coragem e vergonha e clamar a Deus por perdão. Tiago é um judeu, todo o Antigo Testamento está na cabeça dele. Ele está falando tudo aquilo de acordo com o que a Bíblia sempre diz. Por isso sua exortação termina em nos alertar que com a nossa boca a gente louva a Deus, e também com a nossa boca a gente fala mal do irmão. Com a nossa boca a gente lê a palavra, a gente fala das bênçãos celestiais, mas também com a nossa boca a gente contribui para a desestabilização do corpo de Cristo. Cuidado, nós não podemos cultivar uma vida cristã cheia de maledicência, injúrias, palavrões, calúnia e semear contendas. Isso é impossível, isso é ilusão. O cristianismo começa pela boca, não pelas roupas. Ela reflete nas roupas, mas não começa lá. Ela começa com os nossos lábios. Portanto, como já disse, versículo 26 do capítulo 1, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ser igreja é uma coisa muito séria. Ser igreja não é ser empresa. Ser igreja não é ser escola. Ser igreja não é ser exército. Ser igreja é ser igreja. O regimento que está sobre nós, como igreja do Senhor, não é nada além do que a Bíblia Sagrada. A nossa única fonte de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Nós não nos guiamos pela mente do mundo, nós nos guiamos pela mente de Cristo. E a mente de Cristo está revelada nas Escrituras. E o nosso amado irmão Tiago foi inspirado por Deus para trazer um alerta que perpassa todas as gerações na igreja. E chega a nós essa noite. Cuidado com a língua. Cuidado. Muito cuidado. Porque ela vai ratificar o destino da nossa alma. Quando nos colocarmos diante de Deus, o justo juiz, Ele vai olhar para nossas palavras, vai demonstrar para nós: olha, você não tem alteração nenhuma no seu discurso depois que você se converteu. A mentira que você mentia continua sendo mentindo. O perjuro, a maledicência que você falava, a fofoca que você fazia, continua a mesma coisa ao longo dos anos. Você nunca foi alcançado por mim,
você não me pertence, meu Espírito Santo não habita em ti. Mas para nós, servos do Senhor, que nos preocupamos com a sua palavra, que nos quedamos aos pés de Cristo, que humildemente nos submetemos à santa voz de Deus, nós vamos lutar até o fim contra as nossas línguas. Nós vamos lutar até o fim para que Deus nos santifique, começando pelas nossas palavras. Nós vamos lutar até o fim, nos arrepender dia após dia das palavras ditas fora de tempo, atravessadas, ásperas, falsas, e nós vamos nos quedar aos pés do Senhor, assumir os prejuízos e vamos nos livrar até o grande dia dessas maldições que habitam em nossos lábios. Esse é o nosso compromisso, em lutar, não em dizer, se minha boca é assim, então eu vou falar. Não, não é isso. O que o Senhor quer de nós é que compreendamos, olha, esse é o nosso grande problema, lute, não se renda nunca, agarre-se no Senhor, agarre-se no santo varão que tem lábios perfeitos, confie que é Ele que te salva, e agarre-se nele. Você está ligado a Ele eternamente, graciosamente, sobrenaturalmente. Então viva a vida que Cristo comprou para você. Você não é obrigado a mentir, irmão. Eu não sou obrigado a continuar na maledicência. Eu não sou obrigado a fazer nada que desonre ao meu Senhor. Eu fui liberto pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você que confia no Senhor Jesus Cristo, você foi liberto. Então nós não somos obrigados a servir a Satanás. Nós somos libertados disso. Ele não tem poder sobre nós. É possível sim. É possível sim santificar as nossas vidas, a começar das nossas bocas, das nossas palavras, da nossa língua. É possível. Quando vier o teste, quando vier a provação, conforme ele afirma no primeiro capítulo, tem de grande alegria e confirme que pertence a Deus. Quando vier a chance de mentir, não minta. Mas eu vou tomar prejuízo, eu vou perder a venda, eu vou ser prejudicado. É melhor você ser prejudicado agora do que ser prejudicado eternamente no inferno. Então, agarre-se a Cristo, assuma a sua responsabilidade diante do Senhor e não minta, não fofoque, não fale mal de alguém. Pode ter sido verdade, pode ser exatamente aquilo mesmo. O cara é um pilantra, não fale. Você não é chamado para falar mal de ninguém. A mulher é a mulher que você não confia mesmo. Largue para lá, vá orar, vá clamar a Deus, transforme aquela pessoa. Tire meus olhos da imperfeição dos outros. Como nós somos ávidos em falar mal das pessoas. Quando a gente se junta, você viu fulano, você viu ciclano, você viu não sei quem. Para quê? O cara é bom. Ele tem feito coisas legais, ele acertou hoje. Nossa, que massa, ele falou uma coisa tão bacana. A gente não faz isso, a gente fica com inveja. A gente faz o seguinte, você viu? Ele errou. Ele falou aquilo outro. Enfim, a gente só salienta o que é mal. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Mas é um coração em que Cristo está trabalhando, em que o Espírito está trabalhando, se somos servos do Senhor. E por isso essa mensagem hoje, para um alerta a cada um de nós. Deus quer trabalhar isso em sua vida. Deus quer trabalhar isso em minha vida. Coloque um guarda nos seus lábios. Assuma um compromisso. Assuma um compromisso com a verdade e com o que é certo, e não em propagar o erro, e não em enaltecer o que está desconcertado, mas assuma um compromisso com a pureza e a santificação das nossas vidas, a começar pela nossa boca. E é por isso que eu quero orar. Não é necessário dizer mais nada, creio que você já entendeu a mensagem. Tiago volta nesse assunto ainda, no versículo 11, em outro contexto, e ele vai apertando a nós, a nos conformar ao Evangelho que graciosamente caiu sobre nós. Então vamos orar, para que Deus nos abençoe
e trate o nosso coração e nos ajude a santificar as nossas vidas.